Seção 6 da certificação dos projetos de irrigação. Artigo 19. Os projetos públicos e privados de irrigação e as unidades parcelares de projetos públicos de irrigação poderão obter certificação quanto ao uso racional dos recursos hídricos disponíveis, incluindo os aspectos quantitativos e qualitativos associados à água e à tecnologia de irrigação. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Federal definirá o órgão público responsável pela certificação e disporá sobre normas, procedimentos e requisitos a serem observados na certificação e no credenciamento de entidades e profissionais certificadores, além da forma e periodicidade mínima de monitoramento e fiscalização dos projetos de irrigação. Parágrafo 2º. As unidades parcelares e projetos de irrigação certificados poderão obter benefícios nos termos da lei. Seção 7. Dos financiamentos ao amparo do Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura. Artigo 20. A implantação de projetos de irrigação e a expansão de projetos já existentes poderão ser financiadas por sociedades especificamente criadas para esse fim, nos termos da Lei 11.478, que institui o Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura. Seção 8 do Conselho Nacional de Irrigação. Artigo 21. É o Poder Executivo autorizado a instituir Conselho Nacional de Irrigação, cuja competência, composição e funcionamento serão definidos no ato de sua criação. Capítulo 5 da implantação dos projetos de irrigação. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 22. A implantação de projeto de irrigação dependerá de licenciamento ambiental, quando exigido em legislação federal, estadual, distrital ou municipal específica. Parágrafo 1º. O órgão responsável pela licença a que se refere o caput indicará o prazo máximo necessário para deliberação, a partir das datas de recebimento e avaliação prévia dos estudos e informações requeridos, podendo a licença ambiental ser concedida para etapas do projeto de irrigação conforme os módulos produtivos operacionais. Parágrafo 2º. As obras de infraestrutura de irrigação, inclusive os barramentos de cursos d'água que provoquem intervenção ou supressão de vegetação em área de preservação permanente, poderão ser consideradas de utilidade pública para efeito de licenciamento ambiental quando declaradas pelo Poder Público Federal essenciais para o desenvolvimento social e econômico. Artigo 23. A utilização de recursos hídricos por projeto de irrigação dependerá de prévia outorga do direito de uso de recursos hídricos concedida por órgão federal, estadual ou distrital, conforme o caso. Parágrafo 1º. As instituições participantes do Sistema Nacional de Crédito Rural, de que trata a Lei 4.829, somente financiarão a implantação, a ampliação e o custeio de projetos de irrigação que detenham outorga prévia do direito de uso dos recursos hídricos. Parágrafo 2º. O órgão responsável pela outorga a que se refere o caput deste artigo indicará o prazo máximo necessário para a deliberação, a partir das datas de recebimento e avaliação prévia das informações requeridas. Parágrafo 3º. Os projetos de irrigação que não tenham outorga do direito de uso de recursos hídricos na data da vigência desta lei
deverão requerer a outorga no prazo e condições a serem estabelecidos pelo órgão federal, estadual ou distrital, a que se refere o caput. Seção 2. Dos projetos públicos de irrigação e das infraestruturas de uso comum, de apoio à produção e da unidade parcelar. Subseção 1. Dos projetos públicos de irrigação. Artigo 24. Os projetos públicos de irrigação poderão ser custeados pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios, isolada ou solidariamente, sendo neste caso a fração ideal de propriedade das infraestruturas proporcional ao capital investido. Parágrafo único. As unidades parcelares de projetos públicos de irrigação, considerados na forma do regulamento desta lei de interesse social, serão destinadas majoritariamente a agricultores irrigantes familiares. Artigo 25. Os projetos públicos de irrigação poderão ser implantados, inciso 1, diretamente pelo poder público, inciso 2, mediante concessão de serviço público, precedida ou não de execução de obra pública, inclusive na forma de parceria público-privada. Inciso 3, mediante permissão de serviço público. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo, o edital de licitação disporá sobre a seleção dos agricultores irrigantes e sobre as tarifas e outros preços a que estes estarão sujeitos. Parágrafo 2º. As entidades públicas responsáveis pela implementação da Política Nacional de Irrigação poderão implantar, direta ou indiretamente, total ou parcialmente, infraestrutura social nos projetos públicos de irrigação para facilitar a prestação dos serviços públicos de saúde, educação, segurança e saneamento pelos respectivos entes responsáveis por esses serviços. Parágrafo 3º. O custeio da prestação dos serviços públicos de saúde, educação, segurança e saneamento fica a cargo dos respectivos entes responsáveis por esses serviços. Artigo 26. As entidades públicas responsáveis pela implementação da Política Nacional de Irrigação poderão implantar, direta e indiretamente, infraestruturas de irrigação de uso comum, que sirvam para suporte à prática de irrigação e drenagem, em benefício de projetos privados, desde que em áreas com comprovada aptidão ao desenvolvimento sustentável da agricultura irrigada, e nas quais os irrigantes já estejam organizados quanto à forma de gestão, de operação e de manutenção do sistema coletivo de irrigação e drenagem agrícola. Parágrafo único. A decisão sobre as regiões com comprovada aptidão ao desenvolvimento sustentável da agricultura irrigada será baseada em planos diretores de bacias hidrográficas, em estudos de aptidão agrícola para irrigação, em estudos de viabilidade técnica, social, econômica e ambiental, em projetos básicos das infraestruturas e será condicionada à prévia cessão das faixas de domínio para implantação das infraestruturas de uso comum. Artigo 27. Os projetos públicos de irrigação poderão prever a transferência da propriedade ou a cessão das unidades parcelares e das infraestruturas de uso comum e de apoio à produção aos agricultores irrigantes. Parágrafo único. No caso de cessão, esta será realizada sob qualquer dos regimes previstos no Decreto-Lei 6.760 e na Lei 9.636, ou ainda sob o regime de concessão de direito real de uso resolúvel, previsto no artigo 7º do Decreto-Lei 271.